Bom, mas o que a gente vai fazer? Tem bastante coisa ainda para essa noite abençoada. Eu queria, baseado num texto muito conhecido, a gente falar um pouquinho sobre como lutar nesses dias. Que as batalhas aumentaram, tão claras. Não apenas de lutas de enfermidade financeira, mas nós nunca estivemos diante de uma geração tão ansiosa, tão depressiva, com tantos diagnósticos de TDA, TDAH, de autismo, quantas indefinições. E todos os dias parece que os gigantes se levantam contra nós. Diferente dos dias de Davi, que o gigante era um ser de carne e osso, nós temos gigantes todas as manhãs quando levantamos. O gigante de cuidar bem dos nossos filhos, aqueles que são pais de crianças, aqueles que são pais de adolescentes, de jovens. Os gigantes de sustentarmos nossa casa. Os gigantes que nos assolam manhã após manhã. E todos os dias vêm essas lutas. E parece que tem estações que as lutas pioram. E parece que tem momentos em que o inimigo parece que não tem outro endereço a não ser o da nossa casa. E tem gente que às vezes acha que tem uma cabeça de burro enterrada debaixo da sua cama. Então, só para que você não se sinta sozinho, levante uma das mãos, alguém que está passando por algum tipo de luta que no natural é impossível você vencer, mas só com a presença de Deus você vai vencer. Legal. Então diga, não estou sozinho. E não é só lá em casa. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, Jessé já tinha recebido Samuel. E Samuel já tinha ungido Davi. E de repente Jessé chama seu filho. E ele fala assim: toma agora para os teus irmãos um efa deste cereal tostado e 10 pães e corre até o campo onde estão seus irmãos. E carrega esses 10 queijos até o capitão de 1000 e observa como vão os teus irmãos e toma deles garantia. Ora, Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá lutando contra os filisteus. E Davi se levantou cedo pela manhã, deixou as ovelhas com um guardador, pegou, foi como Jessé lhe havia ordenado, e lhe veio até a trincheira, quando o exército estava avançado para a luta e gritava para a batalha. Deus fala conosco, nos dá algo prático, poderoso e divertido, para trazermos o céu para a terra e glorificarmos o Senhor. Posso ouvir amém? O nome dessa mensagem é Como Matar os Gigantes que se levantam contra você e a sua família. Como matar os gigantes que se levantam contra você e a sua família. Eu não estou falando do seu vizinho corintiano, não estou falando da sua sogra, mas eu estou falando de espíritos. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele diz que a nossa guerra, nossa luta, a nossa batalha não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades, forças espirituais da maldade, nesse mundo tenebroso. O que o apóstolo Paulo está falando para nós? Que os gigantes que vêm nos assolar, eles são forças espirituais que usam pessoas, sim. Mas a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra esses gigantes espirituais. E é interessante olhar para esse texto, porque esse texto fala de algumas características de um adorador. E uma das maiores características de um adorador é que esse adorador é um matador de gigantes. Diga, um adorador é um matador de gigantes. Porque quando Deus acha em você um verdadeiro adorador, Ele começa a te dar armas, Ele começa a te dar chaves. Hoje pela manhã, na casa MC em São Paulo, eu compartilhava isso. Se você quiser, durante a semana, assista no meu canal do YouTube, vai estar lá ativando 3 códigos da adoração. Primeiro adoração é uma moeda de troca valiosa. Satanás sabe disso, por isso ele oferece para Jesus: se você me adorar, eu te dou isso. Ou seja, adoração é uma moeda de troca. No mundo espiritual, o inimigo sabe disso e a igreja tem perdido por não saber isso. Porque a adoração tem valor e é uma moeda de troca. Por isso, Satanás pede adoração. Segunda coisa, adoração é chave. Nosso devocional hoje de manhã, a apóstola já leu um pedaço, fala de Paulo e Silas adorando e o cárcere se abrindo. Adoração, então, é uma chave. E por fim, adoração também é uma arma de guerra.
Eu e você precisamos entender que o inimigo tenta fazer de tudo para calar a nossa adoração. Quando nós estamos chateados, nós não queremos adorar. Quando nós estamos tristes, nós não sentimos de adorar. Mas eu não adoro porque eu sinto, eu não adoro porque eu acho, eu não adoro porque eu estou achando legal, eu adoro porque ele é digno de ser adorado. Eu adoro porque enquanto eu adoro, desce glória, sobe adoração e vem a opinião de Deus a meu respeito. Enquanto eu adoro, o Senhor começa a derramar sobre mim códigos e entendimentos. E é interessante que o adorador Davi, o menino que tinha acabado de ser ungido rei, recebe uma ordem do seu pai. E Jessé, seu pai, nessa altura dos acontecimentos, diz: filho, pegue lá esses pães, pegue esses queijos e vá lá. E aqui me traz o primeiro ponto de entendimento do que é um matador de gigantes. O matador de gigantes, na verdade, é submisso. Diga, o matador de gigantes é submisso. Davi poderia ter dito: ei, papito, segura o anjo, fui ungido, liga, manda um WhatsApp para o Samuel, tem a foto aqui no Instagram, sou rei, manda outro. Eu não, agora eu sou o cara. Para com isso, não faço mais isso. Não. Davi, mesmo tendo sido ungido rei, ele continua se submetendo ao pai. E uma das marcas de um matador de gigantes é ser submisso. Uma das marcas para você vencer o seu inimigo é nunca ser insubmisso. Você precisa se submeter a quem Deus colocou sobre você para se tornar vencedor sobre os que virão contra você. Eu vou repetir. Se você quer vencer os ataques do inimigo contra você, primeiro, seja fiel àquele a quem Deus colocou sobre você. Por isso a palavra de Deus diz para você honrar seu pai e sua mãe. E não diz para você honrar seu pai e sua mãe se eles forem evangélicos. Não diz para você honrar seu pai e sua mãe quando eles falam o que você gosta. A única coisa que você não deve honrar seu pai e sua mãe se eles mandarem você negar Jesus. Mas no restante, honre teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias na terra e vá tudo bem. Mas pastor, eu sou submisso. Ei, você nunca vai saber se você é insubmisso até ter oportunidade. Insubmissão é uma questão de oportunidade. E a submissão não está ligado apenas a estar debaixo de um comando, mas é estar dentro de um propósito. Eu não gosto de explicar submissão para as mulheres como algo que é estar debaixo dos homens. Mas há muitos anos o que o Senhor me mostrou é da onde Deus tirou Eva da costela. Ou seja, a submissão fala de eu estar dentro de uma missão maior. A submissão da esposa não é estar debaixo do marido, mas é estar imbuída, esforçando-se em transformar aquele homem cada dia mais parecido com Jesus. Ela tem uma missão dentro da missão do homem. Submissão é uma missão dentro da maior missão. Submissão é uma missão dentro do propósito. Todo matador de gigantes é um submisso, porque ele está dentro de um propósito. Agora, como é que você age com as autoridades? De que maneira você reage aos comandos das autoridades? Seja do seu pai, da sua mãe, do seu professor, do seu patrão, do seu chefe. Você tem duas maneiras de agir: se submetendo ou não se submetendo. Mas existem várias insubmissões. Existe a rebelião passiva, onde eu falo na sua frente que vou fazer, mas por trás faço outra coisa. Eu e você precisamos entender que nós estamos num momento onde o Senhor está nos testando. Submeter-se às autoridades que Deus colocou nos dá a capacidade de vencer os inimigos que estão aí. Maurício, mas e quando a minha autoridade está errada? Deixa Deus tratar com eles. Faça igual Davi fez. Deixa Deus tratar com os erros de Saul. Não se levante contra Saul. A maioria das pessoas que pregam e ensinam por que Davi não matou Saul, elas ensinam dizendo que Davi não matou Saul por temor, porque ele era ungido de Deus. Também, mas deixa eu te explicar uma coisa. Davi não matou Saul por uma questão muito maior. Diga, o propósito do reino. E eu vou tentar explicar para você de maneira muito simples. Nós vivemos num país democrático, um país onde nós votamos em quem nós queremos, tiramos quem não queremos. Mas Israel não era um país assim. Israel era um país teocrático, onde Deus deveria ser o rei, e a cultura é tribal. Para você entender isso, quem já ouviu falar dos coronéis no interior, dos coronéis em Minas, dos coronéis no sertão nordestino? Quem já ouviu falar disso?
Quem já ouviu falar que a família X matou alguém da família Y e essa guerra se perpetua por décadas e séculos? Davi não matou Saul por um motivo só. Porque se Davi matasse Saul, nunca mais a tribo de Benjamim poderia fazer parte do reino. Porque eles estariam em guerra para o resto da eternidade. Quem está comigo? Nós precisamos entender os propósitos. Tem pessoas que Deus pode colocar na nossa mão, mas nós não vamos fazer por um propósito maior. Diga o reino. O reino é maior do que a minha tribo. O reino é maior do que o que eu acho. E a incumbência que Deus me deu é trazer o reino. Inclusive, quando Jesus nos ensina a orar, Ele nos ensina a orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Vamos ler novamente o verso 20. E Davi se levantou cedo pela manhã, deixou as ovelhas com o guardador. Prestou atenção, um matador de gigantes obedece e obedece rápido. Ele levantou cedo. Não esperou tocar e botou o soneca para acordar 15 minutos depois mais 15 minutos. Não, acordou cedo, foi, deixou as ovelhas com o guardador, ou seja, uma pessoa responsável. Pegou, foi como Jessé lhe ordenou, ou seja, fez como o pai mandou. Não fez da cabeça dele. Veio até a trincheira. Fala essa palavra, trincheira. E quando o exército estava avançando para lutar, gritava. Diga, gritava. Essas duas coisas são importantes e nós já vamos entender. Primeiro, trincheira. Para a gente entender isso, eu vou pedir para o Bruno, que é uma pessoa alta, vir até aqui, por favor. E ele vai, por alguns segundos, fazer o papel de Golias. Tá certo? Foi promovido a Golias. Glória a Deus. Né? Eu vou pedir para algum jovem voluntário. Onde está o nosso jovem que acabou? O Caio. Humilde. Ele vai fazer o papel de Davi. Então vem cá, Golias, por favor. Você sabe, estudando... Ô Davi, é embaixo, Davi. Ninguém te promoveu ainda, está se achando? Está ansioso, gente. É melhor chamar outro, esse aqui está aloprado. Digamos que o gigante, segundo o que os estudiosos dizem, tem de 3,60 metros a 3,90 metros, 4 metros. Já é alto pra caramba. Sim ou não? O problema é que eles estavam nas trincheiras. E trincheira, não sei se você entende isso, é um buraco para baixo. É um buraco onde você se esconde. Ou seja, se a diferença já era grande, na trincheira fica pior. Que ele está escondido na trincheira e o Golias está lá. Ou seja, posso profetizar para você, quando você está se escondendo do seu problema, o gigante do seu problema se torna maior. Você pode estar achando que na trincheira você está seguro, mas a trincheira não é teu lugar. Porque o teu lugar é adorando. Porque quando você adora, o Senhor te levanta e te põe de cara com o teu inimigo. E você vê que teu inimigo não é tão grande assim, e teu inimigo não é nada perto do teu Deus que é maior. Profetiza para o teu vizinho e diz: sai dessa trincheira, seu tranqueira. Ah, não, não fale assim. Fale: sai dessa trincheira. Um matador de gigantes não se deixa intimidar. Ele não fica escondidinho. Mas agora você não é mais Golias. Assim te diz o Senhor. Quando eu te cumprimentei ali na porta e a gente falou dos projetos para essa casa, o Senhor me mostrava 2 moedas, uma em cada das suas mãos, uma espiritual, outra natural. E o Senhor dizendo: eu estou te promovendo e eu estou trazendo favor. E tudo que te foi paralisado nos últimos 3 anos, eu acelero nos próximos 3 meses. Não te assuste, eu te dou capacidade, te dou equipes que virão no natural e no sobrenatural servir para que você faça com que o reino venha para a terra e venham os recursos para a tua casa e para os teus, diz o Senhor. Faz sentido isso para você? Faz sentido. Aplaude a Jesus. Obrigado, Davi. Vai com Deus. O Davi ficou assim: pô, é melhor ser Golias, recebe até profecia, mas amém. Já está limpo, glória a Deus. O inimigo geralmente sabe quando você está escondido. E ele vai te intimidar se fazendo de grandão. Diga: matador de gigante, não fique intimidado. Perceba, eles saíram da trincheira. Eles tiveram que sair daquele lugar. Eles tiveram que sair do esconderijo. E quando eles saíram do esconderijo, o que eles faziam? Gritavam. Lá em verso 19, dispuseram-se os levitas, isso no capítulo
20 de 2 Crônicas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel em vós. Em vós. Maurício, do que você está falando? Você mudou o texto. Mudei de propósito. Porque assim como Israel, diante de Golias, não só teve que sair do buraco, mas teve que abrir a boca. Porque às vezes a gente acha que tem que ficar quietinho. Fala, se eu ficar quieto, o diabo não me acha. Porque existe um versículo em Heresias 4 que diz o seguinte: não mexa com o diabo, que ele não mexerá com você. Isso é mentira. A palavra de Deus diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Levante-se. Você não resiste quietinho. Você tem que resistir gritando. Você tem que resistir se posicionando. Matadores de gigante falam alto. Matadores de gigante se posicionam. Assim como em 2 Crônicas 20, no verso 19, Josafá estava encurralado, mas eles não ficaram quietos, eles se levantaram em voz alta. O inimigo vai sempre tentar calar tua boca, o inimigo vai sempre dizer, fica quieto, mas nós não vamos nos calar, nós vamos avançar e não vamos ser intimidados. Eu amo o que Josué diz para o povo, gritem, porque o Senhor deu a cidade. Eu amo o que o anjo fala para Zacarias, gritem e haja graça, graça sobre a nossa casa, sobre a nossa cidade, sobre a tua vida, não vale encantamento. Eu acho tremendo quando Davi diz no Salmo 47, batei palmas. Gente, ninguém bate palma escondido. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Matadores de gigante, não se deixem intimidar. Eles oram alto, eles adoram alto, eles louvam alto, eles se posicionam. Mas tem mais. Davi chega no campo, está aquele alvoroço. Então ele faz uma pergunta. Vira para o seu vizinho e diga, matador de gigante é curioso. Esse é um ponto extra que eu estou te dando. E os homens de Israel disseram, vistes esses homens que surgiu? Certamente ele subiu para desafiar Israel. E será que o homem que o matar, o rei o enriquecerá com grandes riquezas, lhe dará sua filha e lhe fará livre a casa de seu pai em Israel? E Davi falou aos homens que estavam junto a ele, dizendo, o que será feito ao homem que matar esse filisteu e remover a vergonha de Israel? Pois quem é esse filisteu incircunciso? Para que grite, desafia os exércitos do Deus vivo. E o verso 27 ele diz, e o povo lhe respondeu dessa maneira, dizendo, assim será feito ao homem que o matar. Diga 2 vezes. 2 vezes seguidas, Davi ouve a mesma coisa. Ao invés de Davi ficar ouvindo o que Golias falava, ao invés de Davi ficar vendo o tamanho do Golias, Davi começa a buscar algo. E Davi, ao conversar com esses homens, então é interpelado por seus irmãos. E o seu irmão mais velho vem e fala, eu já sei o que você está fazendo aqui. Seu filho de uma jumenta. Deixou as poucas ovelhas de seu pai. E aí começa a ofender e atacar. Diga o espírito familiar. Diga mais alto, o espírito familiar. E ele começa a tentar tirar Davi do sério e mexer com a alma de Davi. Lá no verso 27, nós acabamos de ler, o povo lhe respondeu dessa maneira. Como que o povo respondia? Com respeito, contando as coisas. Como que o irmão falava com ele? Com desrespeito. Por 2 vezes Davi ouve a mesma informação. Em outras palavras, os irmãos de Davi estavam dizendo, quem é você, jegue boy? Que veio aqui só entregar pão e queijo. Volte lá para as ovelhas do seu pai. Pare de ser o enxerido. Eu sei que você veio aqui fazer o mal. Eu sei que você veio aqui zoar com a gente. E como é que Davi responde? E Davi disse, o que fiz eu agora? Não há uma causa. Leia comigo a última frase. 1, 2, 3. Não há uma causa. De novo, não há uma causa. E olha o que Davi faz. E ele se virou dele para outro e falou da mesma forma. E o povo respondeu novamente. Diga a 3ª vez. 3 vezes Davi vai ouvir a mesma coisa. O que o rei vai fazer para quem matar esse desgraçado? E esse é o 3º e último ponto, enquanto o ministério de louvor já sobe.
Eu queria convidar você a meditar nisso. Porque o matador de gigantes, ele mantém o foco na causa. O matador de gigantes, ele não fica prestando atenção no tamanho do gigante, no tamanho do problema, na ameaça. Ele mantém o foco na causa. O problema é que nós olhamos e achamos que Davi estava interessado naquilo que era a recompensa. A esposa, o favor do rei, a recompensa da isenção de taxas. Mas Davi fala, e na versão King James, deixa isso muito claro, não há uma causa. E qual era a causa? O reino. Davi deixa claro quem é esse circunciso para afrontar o rei de Israel. Quem é esse desgraçado? Diga, um matador de gigantes. Mantenha o foco na causa. Eu e você precisamos entender isso. Há uma causa. E Jesus nos ensinou, e eu comecei com isso e termino com isso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aqui, na minha casa, nesse ministério, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, em São Paulo, no Brasil e nas nações. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Onde você entra, o inimigo está te acusando e tentando tirar você do foco. Onde o inimigo está te atacando, seja nas finanças, nas emoções, no físico, é para tirar você do foco. Matador de gigante tem foco, e o foco é na causa. Ele olha para a causa. Existe uma causa. Existe uma geração de crianças que estão na berlinda por duas leis perversas nessa nação, para que por 10 anos sejam testados nos nossos colégios públicos e particulares. Outro dia, falando com meu amigo, pastor Calito Paz, ele falava, Maurício, precisamos nos unir em oração. E eu tenho falado isso nessa casa e por onde eu vou. Porque estão tentando passar na calada da noite leis absurdas, onde as crianças vão poder decidir o que elas são. Não, querido, nós não decidimos quem somos, descobrimos quem somos. E eu amo a palavra do profeta Kevin. Você tem dúvida se você é homem ou mulher? Pegue seu encanamento. É para fora, é homem. É para dentro, é mulher. Está resolvido. A resposta está na natureza. Você não vai descobrir quem você é, a não ser que você tenha alguém que vá te ensinar. Seus pais, seus pastores. Tanto as escolas particulares como públicas estão sendo atacadas por um projeto de 10 anos para destruir a nossa nação. Em 10 anos, acaba a mentalidade de um povo que não vai mais saber quem é, não vai saber para onde vai, nem por que existe. Porque ficou na indefinição. Repita depois de mim, a indefinição é a mãe de toda a confusão. Eu me levanto nessa noite com você e me uno ao corpo de Cristo nessa cidade e nessa nação para dizer aqui não. Nesse país tem decência e ordem. Você é livre para pecar se você quiser. Mas eu e minha casa vamos adorar extravagantemente ao Senhor. Eu e minha casa vamos obedecer a palavra do Senhor e vamos continuar adorando ao Senhor. Assim como alguns amados que vão subir aqui daqui a pouco e tomar a decisão de morrer para si mesmo e viver para Cristo. Eu e você ainda estamos num país livre que pode se levantar e dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu queria convidar você nos próximos instantes a fazer 2 orações comigo. A primeira, feche os teus olhos e diga, Senhor Jesus, o que o Senhor quer que eu faça com essa palavra? E se isso serve para você, faça algo. Quando eu orar e você repetir, você fica de pé, diga, eu me posiciono. E eu saio da posição de vítima e me torno um matador de gigantes. Todo gigante que se levantou contra essa nação, que se levantou contra a moral, contra o casamento, contra a família, eu me levanto e eu me posiciono. Essa nação pertence a Jesus. E como brasileiro, eu decreto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu me torno um matador de gigantes hoje, para destruir fortalezas, principados, potestades, mentiras do diabo. Eu e minha casa vamos adorar extravagantemente ao Senhor.
Eu quero convidar você nos próximos minutos a vir trazer suas ofertas e seus dízimos como uma forma de adoração e de selar nesse altar que nós vamos continuar servindo, vamos continuar treinando as gerações, vamos juntos adorar com dízimos e ofertas e com as nossas canções, vamos avançar adorando o Rei.